Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. E a partir de agora, até o final do Campeonato Brasileiro, vou fazer vídeos ao final de cada rodada para mostrar a projeção para escapar do rebaixamento, assim como eu fiz nas temporadas passadas. Neste momento, estão no Z4 Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Brigam, neste momento, para não cair, Fluminense, Criciúma, Bragantino, Grêmio, Juventude, Inter, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Questões matemáticas, puramente, pessoal. Sempre é bom lembrar que, no Campeonato por Pontos Corridos, de 2006 até 2023, com 20 clubes, tem que ter 20 clubes, né? De 2006 então a 23, tivemos apenas 2 anos aí, 2 temporadas, em que a exigência para não cair esteve em 45 ou 46. 2009 e depois, recentemente agora, em 2021. Nos outros anos não, ok? Então, com base nisso, eu fiz uma projeção calculando a média, e a média geral é de 43 pontos, não é 45, é 43 para escapar do rebaixamento. Embora que neste momento, após a 24ª rodada, a projeção esteja em, para quem está dentro do Z4, 41 pontos para escapar. Tem que ser melhor que o Fluminense aqui, ó. O Fluminense projeta fazer 40 pontos, então 41. Para quem está fora do rebaixamento, o balizador é o Vitória, que projeta fazer 35 pontos. Então, 36. Então, nesse momento, para quem está no Z4, Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense, a projeção para escapar é de 41 pontos. Para quem está fora, do Fluminense para cima, é de 36 pontos. Então, a cada rodada, eu vou atualizar esta situação. E a partir de agora, vou mostrar para você, então, o torcedor de um desses times aqui, o que seu time tem que fazer a partir de agora até o final do campeonato para escapar do rebaixamento em termos de pontuação e também de percentual. Lembrando que ainda temos 11 jogos atrasados do primeiro turno, 2 vão ser realizados nesta quarta-feira pela 5ª rodada em BH, Cruzeiro e Inter, pela 19ª em Criciúma e Bragantino. Vamos lá então. Confirmando aqui, Vasco 31 pontos, Atlético Mineiro 30, Atlético Paranaense 29, Inter e Juventude 28, Grêmio e Bragantino 27, Criciúma 25, Fluminense 24, Vitória e Corinthians 22, Cuiabá e Atlético Goianiense 18 pontos na tabela. Dá pra ver aqui, ó, vários clubes com 24 pontos, com 23, com 22, o Inter com 20 pontos. Então, são vários jogos atrasados aqui, ó. 24, 23, 22, 20 jogos aqui, o Internacional, então, falei pontos, jogos? 20 jogos, portanto, o Inter com 4 jogos atrasados para fazer, faz um nessa quarta-feira contra o Cruzeiro lá em BH. Vamos lá então. Deixa eu começar com a turma de baixo da tabela aqui, do Vitória para o Atlético Goianiense. O balizador é o Fluminense. O Fluminense hoje tem 24 pontos em 23 jogos, 6 vitórias. Aproveitamento de 34,8%. Com este aproveitamento, mantendo o aproveitamento atual, o Fluminense vai chegar no final do campeonato com 40 pontos e 10 vitórias. Esta é a projeção atual pelo percentual de momento do Fluminense. Consequentemente, quem está abaixo do Fluminense na tabela tem que fazer um ponto a mais que o Flu, para garantir a permanência na Série A. Então o Vitória, que tem 22 pontos, tem que fazer 41, um a mais que a projeção do Fluminense. Tem 22. Para chegar a 41, faltam 19. Aqui, pessoal, estou colocando a exigência mínima para chegar a 19. 4 vitórias e 7 empates. O Vitória tem mais 14 jogos para fazer a partir de agora. Então, 4 vitórias e 7 empates, faz 19 pontos, chegaria a 41 pontos. A partir de agora, o Vitória, para escapar do rebaixamento, pela exigência atual do Fluminense, tem que fazer 45% de aproveitamento. Corinthians. Situação aqui é a mesma, exatamente igual à do Vitória. 22 pontos, tem o Corinthians. Faltam 19 para chegar a 41, 4 vitórias e 7 empates em 14 jogos, vai disputar, vai chegar a 41 pontos, 45% de aproveitamento a partir de agora para o Corinthians escapar do rebaixamento. Cuiabá e Atlético Goianiense, os dois na mesma situação. Os dois têm na verdade não é a mesma situação, porque o Cuiabá tem 2 jogos a mais por fazer.
tem 16 jogos para jogar ainda, para disputar contra 14 do Atlético Goianiense. Então, Cuiabá tem 18 pontos. Para chegar aos 41, faltam 23. 5 vitórias e 8 empates. São 13 jogos. Cuiabá tem 16 jogos para fazer pela frente a partir de agora. Então, se fizer 5 vitórias e 8 empates, pela projeção atual do Fluminense, o Cuiabá escapa fazendo 34,8% de aproveitamento a partir de agora. O Atlético Goianiense também tem 18 pontos, também tem 4 vitórias, mas vai fazer 2 jogos a menos. Tem 14 jogos para fazer até o final da competição. Para chegar aos 41, faltam 23. 5 vitórias e 8 empates. A situação aqui, a projeção é a mesma, né? Do Cuiabá ali. Só que o Cuiabá tem que fazer 5 vitórias e 8 empates em 16 jogos. O Atlético, 5 vitórias e 8 empates em 14 jogos. O que daria a ele, a partir de agora, para escapar, tem que fazer um aproveitamento de 54,8%. Aproveitamento alto aí para quem está na parte de baixo da tabela. Entenderam? Então, pelo aproveitamento atual do Fluminense, quem está abaixo do Flu na tabela, Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense, tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Fluminense. Se o Flu projeta fazer 40, tem que fazer 41. Então faltam 19 pontos para Vitória e Corinthians, 23 para Cuiabá e Atlético Goianiense. Vamos para o pessoal agora que está fora da zona de rebaixamento. Aí o balizador é o Vitória. Vitória abre a zona de rebaixamento. Vitória tem 22 pontos em 24 jogos, 6 vitórias. Aproveitamento de 30,6%. Com este aproveitamento, até o final da competição, Vitória vai chegar a 35 pontos e 9 vitórias. Então, quem está acima do Vitória para escapar do rebaixamento, tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Vitória. Se o Vitória projeta fazer 35, tem que fazer 36, um ponto a mais. Fluminense tem 24. Para 36 faltam 12. Fluminense tem 15 jogos para fazer a partir de agora. Aqui sempre a exigência é mínima, pessoal. 2 vitórias e 6 empates. Chega a 12 pontos, chega a 36 pontos e ultrapassa a projeção do Vitória que é de 35. Então o Fluminense, para escapar com a projeção atual, tem que fazer 26,7% de aproveitamento a partir de agora. Aproveitamento baixo, sim, baixo. Porque a exigência está muito baixa na parte de baixo da tabela, com perdão da redundância. Porque a turma de cima está puxando lá em cima. Para título, para G4, para G6, está puxando a exigência para cima. O que diminui a exigência para quem está na parte de baixo da tabela para não cair para a Série B da próxima temporada. Então Fluminense, mais 12 pontos. Criciúma tem 25 pontos, 6 vitórias. O Criciúma vai fazer a partir de agora mais 16 jogos. Tem que fazer 11 pontos em 16 jogos. Exigência mínima. 2 vitórias, 5 empates. Chega a 36, a partir de agora, Criciúma para escapar tem que fazer 22,9% de aproveitamento. Bragantino tem 27 pontos na tabela, 7 vitórias. Certo? Bragantino e Grêmio, vou colocar os dois aqui, ó. Que os dois têm 27 pontos e vão fazer ainda 16 jogos. O Bragantino tem 7 vitórias, o Grêmio tem 8 vitórias. Para chegarem a 36, faltam 9 pontos. Exigência mínima. 2 vitórias e 3 empates. Faz 9 pontos, chega a 36. Então, Bragantino e Grêmio, pela projeção atual do Vitória, precisam fazer a partir de agora para escaparem 18,7% de aproveitamento. Vamos para o Juventude, que tem 28 pontos e 7 vitórias. Juventude tem mais 15 jogos pela frente. Tem que fazer 8 pontos em 15 jogos, 8 em 45. 2 vitórias, 2 empates, para chegar a 36, o que daria 17,8% de aproveitamento para o Juventude escapar. O Inter tem 28 pontos, 7 vitórias. O Inter vai fazer ainda, pessoal, 18 jogos. O Inter tem mais 18 jogos até o final da competição. Tem que fazer 8 pontos em 18 jogos. 8 pontos em 54 vai disputar. 2 vitórias, 2 empates, 14,8% de aproveitamento. O Furacão, Atlético Paranaense, tem 29 pontos, 8 vitórias. Para chegar a 36, um ponto a mais que a projeção do Vitória, tem que fazer mais 7. O Furacão tem 16 jogos para disputar. Então tem que fazer 7 pontos em 16 jogos, o que dá 2 vitórias, 1 empate, 14,6% de aproveitamento a partir de agora. Atlético Mineiro tem 30 pontos, 7 vitórias. O Galo vai fazer ainda 16 jogos. Tem que fazer 6 pontos em 16 partidas. 1 vitória e 3 empates, o que dá 12,5% de aproveitamento para o Galo a partir de agora para escapar do rebaixamento. Finalmente o Vasco, que tem 31. Para chegar a 36, obviamente faltam 5 pontinhos. 31 pontos, 9 vitórias. O Vasco tem, a partir de agora,
para fazer nesses jogos: 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 11% de aproveitamento. Se o Vasco fizer 11% de aproveitamento a partir de agora, escapa do rebaixamento, mantido o aproveitamento atual do Vitória. Lembrando que a exigência atual para quem está fora da zona de rebaixamento do Fluminense, até o Vasco, por exemplo, aqui, é de 1 ponto a mais que a projeção do Vitória, 36. Nesse momento, 36 pontos. É claro, pessoal, que até hoje ninguém escapou com 36. O Ceará há pouco tempo escapou com 39. A exigência deve subir, obviamente. Mas neste momento, a projeção é exatamente essa. Eu vou fazer rodada a rodada. Você vai ver que não vai mudar muito. A exigência para quem está fora do Z4. Vai aumentar um pouco aqui, subir talvez para 36, 37, 38. Eu, por exemplo, na metade do primeiro turno, eu projetava 43 pontos para escapar. 42, 43. Acho que a exigência vai ser bem menor, tá? Para escapar do rebaixamento nesta temporada. Então, Fluminense para escapar, nesse momento, projeção de mais 12 pontos. Criciúma mais 11, Bragantino e Grêmio mais 9, Juventude e Inter mais 8 pontos, Atlético Paranaense mais 7, Atlético Mineiro mais 6, Vasco da Gama mais 5. Os que estão no Z4, a exigência aí é maior. Vitória e Corinthians para escaparem mais 19 pontos. Cuiabá e Atlético Goianiense mais 23. Tá bom, pessoal? Olha aí, ó. Vasco da Gama 31, Galo 30, Atlético Paranaense 29, Inter e Juventude 28 pontos, Grêmio e Bragantino 27, Criciúma 25, Fluminense 24, Vitória e Corinthians 22, Cuiabá e Atlético Goianiense 18 pontos na tabela. Por enquanto caindo Vitória, Corinthians, Cuiabá e também o Atlético Goianiense. A cada rodada, a atualização desta projeção da zona de baixo da tabela aqui no Plantão do Paulinho. Tchau.